Na aula de ontem, que eu dei para vocês aí nas turmas A e B, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. GTDE, turma arquivos. Sistema por unidade. Ó, na turma A, eu coloquei aqui, ó, seletividade número 2. Vocês estão me escutando ou não? Positivo. Então tá, iniciando aí a aula de GTD, todo mundo junto. Estou dando umas informações preliminares, tá? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando já. O aluno que quiser adiantar, ele adianta, que segunda-feira eu vou jogar mais uma atividade para vocês. Então, eu vou dar a semana inteirinha de segunda a sexta para você estar cumprindo essa atividade, tá ok? Então, essa atividade, eu vou fazer o seguinte, como slide 1 e slide 2 tem a mesma atividade, só que a atividade do slide 2, que é seletividade, eu coloquei ele no final do slide, essa atividade aqui. Então, já estou falando para vocês, olha, eu vou jogar para a semana que vem essa atividade. Então, muitas vezes o aluno questiona, professor, eu quero sábado e domingo para fazer. Eu jogo segunda-feira, termino sexta-feira, e o cara reclama que ele quer sábado e domingo. Então, justamente, já estou te mostrando a atividade que eu vou estar lançando segunda-feira para aqueles que querem executar no final de semana, pode dar início, só que eu não estou cobrando imediato atividade. Eu vou estar cobrando a semana que vem. Eu vou até verificar a turma B se está postado, para não falar assim, poxa, ô professor, você esqueceu de arquivar o assunto. Então lá, GTDE, turma B. GTDE, turma B, arquivo. Eu venho aqui em sistema por unidade, aqui, então está o slide 2 publicado. Então as duas turmas estão com o slide sendo publicado dentro da sua equipe, tá? E eu vou fazer o seguinte também, atividade, ao invés de eu postar na turma A e turma B, a atividade que eu vou postar no grupo que está todo mundo participando. Porque daí, ao entregar, eu vou ter a relação dos alunos completa em cima das atividades que eu estou propondo. Então, inclusive, na pasta escrito slide aqui, eu vou carregar o arquivo de seletividade, porque daí eu já deixo registrado também, dentro das pastas que nós estamos falando, eu já deixo registrado os dois arquivos. Então, vai ter lá na divisão de turma e vai ter também na situação da turma toda, GTDE parte 2. Então, seletividade. Então tá, seletividade eu postei na turma toda. Então não tem como o aluno falar, olha, eu não sabia, eu não consegui abrir o link. Então tá aqui a atividade da turma toda sendo postada aqui, ele não abriu o desenho aqui, porque está carregando ainda o desenho aí, tá? O slide está sendo carregado no link. Alguém aí quer falar alguma coisa antes de eu iniciar a aula propriamente dita? Nós já temos aqui 13 alunos participantes. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém se manifesta, ninguém dá um salve para mim. Eu penso que eu estou falando sozinho. Vocês vão me deixar... professor. Pô, vocês vão me deixar maluco. Eu converso com o vento, caramba. Aí fala assim, por que professor é pirado? Por que... Né, Ada? Professor, a gente está aqui, só que a gente é educado, primeiro os mais velhos, a gente está deixando você falar, para depois a gente entrar com as sugestões, com as intersecções, com as dúvidas.
Então, tu já pode estar fazendo atividade já aí, que segunda-feira eu vou postar. Então, aquele aluno que reclama que quer sábado e domingo para estudar, fica à vontade. Mas eu vou postar a atividade real só na segunda-feira. Para não usar como arma, o professor colocou trabalho para fazer no final de semana. Não, eu terminei o assunto de aula, tá lá o que eu vou estar cobrando e ponto final. Tá? Mas tu entendeu porque o professor é maluco, Ada? Vocês deixam falar sozinho? Não, entendi, professor. Então, escuta aí. A aula de hoje, eu estou querendo abordar a parte de sistemas de geração de energia por hidrelétricas e cair em cima desse tópico global. Inclusive, posteriormente eu vou passar um vídeo de 30 minutos que é a construção de Itaipu, tá? Então esse vídeo aí eu vou estar encerrando a aula, terminou, vocês podem dormir de boa, aí você faz o que quiser. Mas antes de passar o vídeo, eu quero comentar algumas coisas pertinentes à nossa disciplina. Então eu peguei aqui, ó, pela internet, inclusive eu peguei aqui, ó, links vídeo GTDE. E eu coloquei alguns links de alguns vídeos que eu andei pesquisando pela internet. Eu achei legal. E eu costumo marcar o tempo que demora cada vídeo que estou postando, para mim saber, pô, esse vídeo aqui vai me demorar 10 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Eu tenho uma referência da duração do vídeo que eu estou postando. E justamente o que acontece, dentro desse arquivo aqui, eu vou fazer até a seguinte ação. Eu vou entrar na turma toda de vocês, vou entrar em arquivos e vou simplesmente, dentro da ideia aqui, o que é Soriano, Mário, Soriano? O que tem a ver? 4B3, Soriano. Foi quando ele caiu, professor. Ah, tá. Professor, eu posso fazer uma pergunta assim, não é da matéria em questão, mas tem a ver com esse conteúdo aí, com o GTD. Você sabe dizer por que está rolando esse apagão lá no Amapá, meu? Por que o estado está sem energia, as pessoas estão entrando meio que em estado de caos? Uma boa parte, acho que só quem tem gerador tem energia lá. Hoje, tá 3 dias nessa situação. Você ouviu falar alguma coisa? Você está sabendo? Não. O problema dos colapsos que eu sei é que os níveis de água do rio, que você sentou no ONS, você deve ter verificado que as bacias estão todas elas baixas. Então, o volume de água que nós temos nos reservatórios está plenamente baixo. Se você pesquisou no ONS, quando eu te dei o site lá para você pesquisar, justamente eu queria que você fizesse isso aí do seu dia a dia, uma pesquisa sempre constante. Por quê? Se você entra no link ONS, você vai ter o nível dos reservatórios, como é que está. Aí você me faz uma pergunta, ONS. Quando eu entro no ONS aqui, daí você fala sim, energia, amanhã, agora, balanço energético, reservatório. Se eu entro em reservatório, daí você fala assim, volume atual que nós temos, capacidade 27%, 20%, e você está mostrando aonde é que está a região, mostrando o volume de água. Então, Marimbondo está com 7,61%. Eu tenho aqui essa usina aí vermelha aí, hidrelétrica vermelha aqui, 6,71%. Quer dizer, a capacidade do volume de água nos reservatórios está de que maneira? O único reservatório que eu tenho bom pra caramba, Três Marias, estou com a metade da capacidade. Billings, estou com 64%. Três Irmãos, 54%. Aí tu fala, aonde é que essas capacidades? Está no Rio Tietê, ó. Tá? Tocantins, 26%. Então, diariamente, se você pesquisar
em termos de país, você vai ver como é que está os reservatórios. Essa aqui, ó, tá com 3,9%, cara, a capacidade dela, 3,1%. Vai produzir, daí tu olha a região que eu tô, Iguaçu, tá, sistema. Eu tô com um sistema totalmente baixo. Então, dentro disso aqui, é as capacidades que eu tenho. Agora, você gerar energia a partir de termo, muitas vezes, o custo é alto. E não é em todas as regiões que você tenha termo. Você está captando? Sim, professor, eu entendi. Mas você Então, sabe esse problema que eu estou te falando aí, que está saindo na internet, no jornal, ele é específico de um estado só, professor. Será mas que o que problema estado lá... é esse? Que O estado é esse? Amapá, cara, Amapá. Então tá, como é que tá ONS? Como é que tá a região do Amapá? Daí você fala assim, eu não sei te afirmar, vamos ver lá, energia agora, reservatório. Aí eu vou ter que pesquisar onde é que está os rios do Amapá, Iguaçu, Jacuí, Uruguaia, São Francisco, Amazonas, Tocantins, estou com um reservatório de 21, 80%. Aí você fala assim, nas regiões das bacias, eu estou com um reservatório com capacidade atual, ó, super baixa. Aí tu fala assim, se todo mundo entrar numas de consumir energia ao mesmo tempo, cara, eu não vou ter energia. O sistema norte aqui, 29,39% que ele está produzindo. Então, dentro disso aqui, você tem que acompanhar as capacidades. O ONS te oferece todas as pesquisas que você precisa saber a produção de energia. Daí tu fala assim, balanço energético aqui, cargas de gerações. Como é que está a produção das cargas de gerações nesse exato momento? Aí você tem, eu tenho eólica produzindo 6.824 megawatts, hidrelétricas em operação. Eu tenho 47,518 megawatts. Então, isso aqui é um número que ele está de maneira constantemente mudando. E se eu observar aqui o gráfico que ele me coloca, ele está me mostrando o gráfico do sistema durante um período, como é que está o período de funcionamento. E dentro disso aqui que eu vou analisar o funcionamento energético do país. Agora, você tem que ver a situação da localidade para saber o nível de produção que eu quero. Agora, se você fuçar no ONS, ele vai te dar todas essas informações. Porque, na verdade, o ONS, ele repassa tudo que você quer saber, não só para a população, dentro das próprias usinas hidrelétricas, ele tem o site do ONS para saber o nível de capacidade. Então, isso aqui não é feito simplesmente para a população. É feito na aplicação do fornecimento de energia elétrica. Simplesmente os caras deixam aberto o link. Seria essa ideia, tá? Eu vou dar uma pesquisada no que tu tá falando e vou ver aí como é que tá a produção lá em cima. De imediato, eu quero iniciar a aula. Eu ia postar e até esqueci. Caramba, me tira tudo da cabeça, viu? Slide de aula. Em slide de aula, que eu coloquei aqui o arquivo, eu vou carregar um arquivo agora, que é os links que eu vou estar rodando exatamente nesse momento. Então, se o aluno quiser... professor, você não está compartilhando a tela não para nós. Tá? Não? Pô, eu estou falando com o Ada e não está compartilhando, na minha tela aqui está me dando vermelha. Nem todo mundo estava vendo a minha tela? Pelo menos para mim não aparece não. Para mim está aparecendo. Aí é o teu celular, cara. Tu tem que desconectar e conectar, cara.
Eu tô pelo computador só, acho que deve ser o meu mesmo. Não, desconecta e conecta que ele vai entrar. Certeza. Beleza, valeu. Esse vídeo, subestações cabine primária, que eu estou postando agora, essa página que eu postei agora, é exatamente a página que eu vou fazer uma exposição de alguns vídeos que eu vou estar rodando. Só que eu não vou rodar todos esses vídeos que eu encontrei no YouTube. Eu não vou estar rodando todos eles. Mas eu estou postando para vocês que eu achei interessante o aluno estar vendo esses vídeos. E esses vídeos aqui, inclusive que eu capturei pela internet, são vídeos que te mostram situações práticas. É que nem eu coloquei aqui em vermelho, o porquê porque o neutro é aterrado, parte 1. Por que o neutro é aterrado, parte 2? Tire as suas dúvidas. Terra e neutro junto ou separado? Porque ninguém comentou isso para você antes. Então, esses vídeos aqui, o cara está dando uma explicação em relação ao neutro. E muitas vezes você fala assim, caramba, eu teria que estar assistindo esses vídeos, alguém me dando essa explicação? Com certeza. Só que na escola é tanta atividade que a gente tem que dar, exercício, cálculo, e acaba passando desapercebido certos conteúdos importantes. Então, isso aí é importante. Eu coloquei uns links aqui, eu não vou conseguir rodar todos eles, por quê? Que nem acontece esse aqui, ó, essa parte de religadores, tá? Eu tenho um vídeo aqui, 1 minuto de religador. Aí eu tenho um vídeo de 10 minutos e 30 segundos de religador. Daí o cara fala, o que é um religador de rede? Como é que é usado esse religador? Aí você fala assim, são vídeos práticos? São vídeos práticos que, dentro do conceito eletrotécnica, você acaba muitas vezes aprendendo só trabalhando na área. Eu vou só rodar esse vídeo de 1 minuto aqui para a gente tá tentando ver a ideia do que eu estou falando, tá? Peguei lá o link e não peguei. Caramba. Copiar. 1 minuto esse vídeo aqui. Colar. Tá. Eu vou dividir meu som que está sem som. Deixa eu dividir meu som que eu só dividi a tela. Meu Deus do céu, essa internet é complicado. Boa noite, Rola. Boa noite, Rubens. Rubens que é briguento comigo. Assista agora Notícias Coprel. A Coprel utiliza várias tecnologias que visam melhorar a qualidade da energia e a confiabilidade do sistema elétrico. Uma delas é o telecomando. Os operadores do centro de operações podem realizar a abertura e o fechamento de circuitos à distância. Na ocorrência de algum defeito na rede, após analisar o sistema elétrico, o operador realiza o comando aqui no computador. E os religadores, equipamentos como este, que estão instalados nas redes, atuam automaticamente, restabelecendo a energia aos cooperantes. O telecomando é importante para melhorar o tempo do atendimento. Olha os religadores aqui, ó. Então você está tendo os religadores no poste. Pois a cooperativa pode isolar uma rede com defeito e levar a energia para as famílias através de um caminho alternativo, pensado justamente para situações de falta de energia. Coprel, cooperar é iluminar a vida. Então esse vídeo aí de 1 minuto foi só a apresentação do religador. No caso aqui eu tenho um vídeo de 10 minutos e 30 segundos, que é um vídeo de instalação de religador, que também é interessante. Você está vendo. Mas na aula de hoje, eu quero iniciar por um vídeo de 3 minutos para você entender o sistema elétrico brasileiro, tá? Então, eu vou iniciar a aula com um vídeo de 3 minutos. Vou lá. Da energia fornecida aqui no Brasil.
Bom dia, galera. Aqui é o Rafael, o batedor mais qualificado. Estou aqui, ó, em Furnas, tá? Usina de Furnas aí, onde é fornecida uma boa parte da energia do Brasil, tá? Estou aqui no estado do Paraná, norte do Paraná, cidade de Vaiporã. E aí, ó, o barulho da energia, monstro. Show de bola, viu, cara? Muito legal mesmo. Tamanho das crianças aí, dos transformadores de energia. Muito interessante, muito legal mesmo. Aí o tamanho da criança também, outro transformador. Aqui é faz parte do equipamento que a gente trouxe, né, do transformador. Esses aí são os acessórios deles. É isso aí, galera. Vamos matando a curiosidade junto comigo aí, hein? Essa energia ela vem de Itaipu e aqui é uma subestação que sai distribuindo aí pelo boa parte do país. Responsável por 63% da energia fornecida aqui no Brasil. A energia sai daqui e vai para o estado do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Tava falando com os engenheiros aqui. Então, pessoal, dentro da situação desse vídeo aí, é o tal negócio. Eu não tenho como chegar e estar visitando como é que é uma subestação de distribuição de energia. De repente você fala assim, caramba, eu assisti um vídeo, é como se eu estivesse lá. Daí você escuta esses roncados todo que está acontecendo. Indução eletromagnética. Para aqueles que pegaram aula comigo no primeiro módulo, eu cheguei a fazer experiência com transformador, que eu tinha um transformador no laboratório, eu levantava o cavalete e ele começava a roncar. Então imagina a quantidade de campo magnético que está existindo nesse local. E vocês viram o tamanho dos transformadores e o tamanho da subestação. Então muitas vezes você faz um curso de eletrotécnica, não adianta você falar assim, puxa, eu não vou pesquisar a internet. Se você é um cara que tem dinheiro para viajar e para visitar certas subestações, beleza, você vai visitar no país aí, você vai ver elas de perto. Mas se você não tem condições financeiras, hoje em dia nós temos Como eu falei a no chamada outro vídeo, internet. antes de começar a subestação, que eu ia filmar ela depois de pronta. Agora está pronto. Não está funcionando ainda, esperando a concessionária, mas eu creio que hoje o concessionário veio fazer a vistoria. Vamos começar desde o início. Ô, Adam, eu peguei esse vídeo aqui pensando em você, que você falou que não tinha ideia de o que viria a ser uma subestação, tá? Beleza, professor. Continuo não tendo. Quê? Está cheio de água, mas será limpo. Então ali tem uns canos que vêm de fora. Esses cabos que estão aqui são os cabos de média tensão. Eles vêm de lá do poste de fora. Então nesses cabos chegam 13.800 volts. Mortal, como toda energia. Aqui temos a nossa seccionadora. Nossa chave seccionadora. Eu queria saber, para que serve a seccionadora? Para você interromper, para você seccionar, para você parar o fluxo. Não. Negativo. Seccionadora não é uma peça que você vai desligar com a sua rede energizada. O cara que mexer nessa alavanca aqui e abrir a seccionadora,
ele está correndo o risco de morte. Seccionadora não é para você simplesmente interromper a passagem da corrente elétrica. Seccionadora é um equipamento de proteção. Quando você vai fazer uma manutenção no equipamento, você abre a seccionadora, logicamente, você vai desligar o disjuntor e abrir a seccionadora, você vai colocar um cadeado, uma chave, trava na seccionadora e você está tendo a inspeção visual que ela está aberta. Seccionadora não é para interromper circuito elétrico, tá? Então se liga. Lá em cima temos os cabos chegando, as muflas, ou seja, a energia entra... Ó, ele falou numa mufla. A pessoa não sabe o que é uma mufla. O que é uma mufla? Chegando até o nosso transformador. O que é mufla? Vem de lá do poste de fora. Então, nesses cabos chegam 13.800 volts. Mortal, como toda energia. Aqui temos a nossa seccionadora. Nossa chave seccionadora. Lá em cima temos os cabos chegando. As muflas. O que é uma mufla? E aí, o que é uma mufla? É uma terminação. Uma terminação do cabo. Então, quer dizer, para você poder conectar o cabo, você teve que fabricar uma mufla. Tá? Na minha época, eu inclusive cheguei a trabalhar com cabo que ele tinha isolação interna a óleo. Ele tinha óleo circulando dentro dele. Daí você tinha muflas que era feita para cabos a óleo. Ainda existe ainda esse modelo de cabo, tá? Então, mufla é uma terminação que eu estou terminando o meu cabo aqui e eu vou conectar na minha seccionadora. Isso aqui é fabricado. Quem faz isso aqui é o eletricista. E para fabricar a mufla, cara, uma mufla demora em torno de 2 a 3 horas para você confeccionar ela. Dependendo da mufla, demora até mais tempo para você colocar o terminal no seu cabo. Que essa emenda aqui, esse terminal, ele é feito de uma maneira super especial. Você tem que usar benzina, você não pode deixar a umidade no terminal. É um trabalho artesanal, tá? Não é qualquer eletricista que é capaz de fazer uma mufla, tá? Que a mufla é o terminal do meu cabo. Ou seja, a energia entra pela seccionadora, desce por essas barras, chegando até o nosso transformador. Entrada primária, de 13.800 volts. Entrada secundária, ou seja, saída secundária, de 380 e 220 volts. Aqui a nossa manopla de abrir a chave seccionadora. Então, você tem a manopla que você abre a chave seccionadora. Quando você abre ela, normalmente você coloca um cadeado para poder fazer a manutenção no seu equipamento e ninguém acionar essa chave. Na verdade, a seccionadora é simplesmente uma chave de segurança para que na hora que você vai fazer a manutenção, você não corra risco de vida. Aqui temos o dispositivo de intertravamento. Ou seja, esse dispositivo, antes de abrir a seccionadora, automaticamente ele desarma o disjuntor de baixo. Atenção. Então, ó, ele te fala que tem um dispositivo. Antes de você abrir a seccionadora, o seu disjuntor, ele é aberto, ó. Eu voltei um pouquinho o vídeo aqui para você entender. Ou seja, esse dispositivo, antes de abrir a seccionadora, automaticamente ele desarma o disjuntor de baixo. Atenção. É o chamado intertravamento. Lá está a nossa seccionadora de novo.
Lá está a manopla que desliga ela, que vem aqui do outro lado da tela. Como entrou energia de 13.800 volts, ela vai sair 220, 380 volts aqui desse lado, que será destinada ao consumo, destinando assim para os pontos de distribuição. Estão nossas placas, que são obrigatórias. Perímetro de alta tensão. Essa porta ela é chaveada e lacrada pela CE. E aqui temos a nossa chave, a nossa placa. Ó, não acionar esta chave sobrecarga, que é justamente a seccionadora. Então, muitas vezes, numa entrevista técnica, o cara te pergunta, para que serve a seccionadora? Daí o cara responde, ele responde, para você interromper o circuito. Mas você não pode abrir a chave se tiver sobrecarga. Então o cara vai falar, pô, esse cara não manja nada de elétrica. De advertência. Aqui está nosso intertravamento, ou seja, quando eu fizer esse movimento, antes de desarmar a seccionadora, automaticamente vai desarmar o disjuntor, que é aquele disjuntor lá. Ó. Essa chave também, ela é chaveada embaixo, tem um cadeado aqui, que impede a abertura dela acidentalmente. Ou seja, pela pessoa que não seja capacitada. Aqui temos o nosso painel de medição. Os nossos TC, aonde mede... Então, se o painel é de medição, eu preciso colocar o TC. Por quê? Eu vou medir corrente. Você não vai colocar um perímetro direto aqui. Então, você tem os TCs sendo instalados. E esses TC vai ter que estar diretamente polarizado. Ele está usando 3 TCs indo para a medição. Consumido, ou seja, transformador de corrente, TC. Aqui em cima vai o nosso relógio, onde será medida a energia consumida. Depois de medir a energia, ela passa por esse disjuntor geral e daqui vai para o nosso QGBT que fica em outro lugar. Saindo por ali, vindo por esse ramãozinho, caindo nessa caixa e destinando para fora, ou seja, para a sala do gerador. Onde tem outro painel que se chama QTA, que é o quadro de transferência do gerador, que é conectado junto com o QGBT. Então, como tinha prometido, o vídeo está aí. Depois de pronta a nossa estação. No caso aqui, ele não utilizou o chamado TP, porque ele já está trabalhando com uma tensão de 220 volts, tá? Então, ele já está trabalhando. Professor? Explicado. Fala. Não, Diga. tinha travado, queria saber. Tinha travado, professor. Tá, mas o trabalho não tem culpa da internet, cara. Não tô falando que você tem culpa. Falei professor para ver se você estava escutando, meu. Tá bom, obrigado. Eu vou mostrar como é que funciona a abertura da seccionadora. Vem nessa alavanca aqui. Como eu fiz o movimento, o disjuntor já está... Se tivesse ligado, já estaria desarmado lá. Ali no cubículo de medição. Deixa eu só abrir melhor essa porta aqui. Como eu vou acionar a chave aqui, ó. Está aberta a seccionadora. Vamos fechar de novo. E está fechada no seccionador de novo.
Ou seja, se tivesse energia, o transformador já começaria a roncar. Aqui temos as três fases, H1, H2 e H3, 13.800 volts, média tensão. E aqui embaixo, secundário, 380 volts, 220 volts. Temos o nosso X0 aqui, que é o neutro, né? Aterrado em duas pontas. A carcaça também aterrada. Aqui temos fase 1, 2 e 3. Ou seja, X1, X2, X3 ou RST, como é mais conhecido. O neutro está aterrado aqui, primeira ponta. Ó, uma observação. Quando você fala das cores dos cabos, eu tenho RST. E a cor azul, ela é reservada para o neutro, ó. Perceba aqui no vídeo que ele colocou uma fita azul. X3 ou RST, como é mais conhecido. Ó, azul o neutro está aterrado aqui, primeira ponta. Temos todas as carcaças aterradas, como aqui embaixo. E aqui também o neutro está aterrado. Como eu havia falado, 2 pontos, aqui, ó. Todas as portas, estruturas metálicas têm que ser aterradas, como essa, por exemplo, essa daqui. A nossa tubulaçãozinha também, de iluminação, tem que ser aterrada. Porta também aterrada, aqui embaixo. A nossa chave seccionadora, a manopla da seccionadora tem que ser aterrada individualmente também, aqui, ó. A nossa grade também tem que ser aterrada, assim como a seccionadora também tem que ser aterrada. Lá está o cabo subindo pela parede. Aqui está o cabo da janela também para aterrar. E ali está o aterramento da grade. Geralmente os cabos eles sairiam do chão, mas como aqui foi feito antes do projeto chegar, então foi feito por fora. Bom, está aí o vídeo como prometido. Então, esse vídeo aí é legal, é como se fosse uma visita numa cabine primária. Tá? Então ele te mostra a realidade de como é que funciona uma cabine primária. No caso aí, ele não teve que usar o chamado TP, porque ele tem 380 a 220 volts. Então, geralmente o TP eu utilizo quando eu estou com uma tensão de 13.8 e eu estou transformando para 220 volts. Daí eu tenho que ter o chamado TP. Tá? Agora, os TCs é utilizado dentro do sistema elétrico, tá? Então, isso aí foi um vídeo que eu coloquei, 10 minutos de subestação de energia. Esse vídeo aqui é 12 minutos, mas eu não vou rodar ele todo, porque ele vai estar demonstrando praticamente a subestação da margem direita da Itaipu Binacional. Então, é como se eu estivesse visitando essa usina agora. Tudo bem, eu não estive lá, mas quando alguém faz um vídeo que nem esse aqui, é a mesma situação que eu tivesse participando de uma visita técnica, tá? Então nós temos aí 8 linhas de transmissão. São 4 linhas 50 Hz. Aqui 1, 2, 3 e 4. Então ele fala, você tem 4 linhas de 50 Hz. Automaticamente essas linhas de 50 Hz é do meu Paraguai, não é Brasil. Que Brasil a frequência é de 60 Hz. São 2 linhas que passam dentro da subestação margem direita, tá? E aí as 2 linhas que passam direto e vai para a subestação de Furnas, que está situado lá no canto, aquelas 2 linhas. E futuramente aí a gente vai ter o seccionamento dessas 2 linhas, que vai tornar mais confiável a distribuição de energia elétrica pelo Paraguai. Tá? Então, a entrada de uma linha, aí nós podemos ver toda a entrada de linha. Temos o para-raio, tá? São esses 3 da frente. Mais atrás nós temos aí Ó, o Adam perguntou, isso aqui é um para-raio. Um para-raio, um para-raio. Esse para-raio não é que ele é um para-raio que nem você fala, que você vai colocar a descarga, o para-raio de um prédio. Esse para-raio serve
Caso caia uma descarga atmosférica na minha rede, o excedente da minha tensão que vai elevar vai evacuar pelo chamado para-raio. Então, quando você for numa subestação, você encontrar um pedestal isolado, e você encontra esse arco, você vai identificar como para-raio, ó. Tá aqui, ó, os para-raio. DCT, que é para medição de tensão, o filtro de onda, que é para barrar altas frequências, só deixa passar frequência de 50 ou 60 Hz para dentro da subestação. Logo após nós temos uma seccionadora de 500 kV com abertura vertical, ok? E aí para frente começa o sistema chamado de sistema famoso de juntor e meio, que é onde a subestação mais segura que tem, é o sistema de juntor e meio, ok? Aí temos entradas de linhas, MD1 e MD2. Então a MD1 é essa aqui, logo na entrada aqui, e ali essa daqui é a MD2. E as duas linhas lá no campo, ok? Aí seccionadora, barramento, e ali é onde que é feito a parte do sistema de juntor e meio, que pode ser observado no anexar essa filmagem. Uhum. Seccionadora, TC, um juntor de 500 kV, tá? Que é composto por 8 câmaras. Seccionador aqui, ó. E comando a ar comprimido, isolação a ar comprimido. Então, um disjuntor bastante robusto. Disjuntor. Numa concepção dos anos daí de 40 anos atrás. Tá? 8 câmaras devido ao princípio de isolação dele, que é o ar comprimido. Tá? A gente vai ver mais para frente aí que temos disjuntor, a isolação SF6, que ocupa hoje, os mais modernos são 2 câmaras e os mais antigos são 4 câmaras. Tá? Aqui é um barramento, tá? Barramento A e barramento B, tá? Onde se faz a transição, os dois barramentos estão ligados em sincronismo. Tá? Isso também oferece confiabilidade ao sistema, que através dos barramentos é feito seccionamento para as manutenções. Tá? Através desse barramento, você pode fazer manutenção no disjuntor, praticamente uma seccionadora, e não perder o fornecimento de energia elétrica nas linhas de transmissão. Esse é um barramento longo, tá? A hora que tiver todos os barramentos prontos, nós vamos ter um barramento de 500 kV, praticamente quase 1 km de extensão. Tá? Então, vamos passar debaixo do barramento. Esse barramento, olhando de baixo assim, parece ser fino, mas é um barramento de 10 polegadas de diâmetro de fora a fora. Então, aí o chamado código, né? Olha a secção do cabo desse barramento. Isso quer dizer que minha corrente é muito alta. Eu vou ter que levar mais atenção ainda para você ter o cabo de uma secção menor. Então, quer dizer, quanto mais alto for a tensão, menor é a secção do cabo que eu vou usar. Agora, imagina você fazer uma linha de transmissão usando a espessura desses barramentos aqui. Ninguém vai conseguir. Então, você tem que elevar a atenção para você trabalhar com cabos mais finos. Esse aqui é a tensão de 500 kV. Enquanto que a outra, 750 kV, tá? O vídeo está rodando agora. Vista aqui a parte de 500 kV, nós vamos entrar agora transformadores e rebaixadores. Hoje não temos ainda a linha de 500 kV. Então, pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui, que esse vídeo aqui eu coloquei para vocês no link para você estar assistindo na vossa casa. Então, esse vídeo de 12 minutos é o vídeo que eu estou colocando, a subestação binacional aí que fica dentro da ideia subestação de Itaipu.
Eu só quero confirmar para vocês entenderam o que eu estou falando, tá? Então, ó, aqui em arquivo, com GTDE toda a turma, eu postei aqui dentro um link, quando você fala assim, aula slide, eu coloquei essa página que eu estou te mostrando, com os links que eu gostaria que vocês tivessem tempo, dessem uma olhadinha. Então, eu já separei uns links aí, que são temas importantes para vocês. Agora, fica desgastante eu conectar na minha internet e tá passando para vocês no Teams a partir da minha rede de internet. Muitas vezes a pesquisa, ver esse vídeo, fica mais confortável você no seu computador. Então, eu estou tentando motivar você, não é? Você fala assim, professor, eu vou estudar a vida inteira. Cara, eu estou com 60 anos, eu não parei de estudar ainda. Eu não sei até quando que eu vou estar aprendendo muitas coisas que, na minha geração, século XX, eu não tinha como saber, nem imaginava como que era uma subestação de Itaipu. Porque eu era pobre, eu não tinha dinheiro para ir lá. E naquela época não tinha essas imagens que nós temos hoje, que você vê na internet. Eu não sabia nem o que era uma cabine primária. Hoje você entra na internet, você encontra vários vídeos de cabine primária. Inclusive, eu peguei aqui um vídeo aqui, uma cabine primária, onde que ela é metálica, quer dizer, 3 minutos de vídeo, eu tenho condições de fazer uma visita de uma cabine primária que não é que nem aquela que eu mostrei anteriormente. 3 minutinhos de vídeo, porra, eu vou conhecer uma cabine primária metálica. O cara construindo a cabine primária. Isso aqui é TP ou TC? TPs e TCs. Pessoal, isso aqui é TP ou é TC? TC. TP. Esse aqui é TC. Então, quando eu vejo esses vídeos aqui, é aquela história. Eu estava com 20, uma idade perigosa, 24 anos. Eu trabalhei numa fábrica lá em Santa Catarina, em Itajaí, que é do grupo Lorenzetti,
tá? Inebrasa, que ela fazia isso aí. Justamente eu fazia esse serviço aí, montagem de painel e cabine. Cansei de furar barramento de cobre para fazer a instalação num painel. Daí tu fala assim, pô, mas tu era moleque, tu era serviço mecânico, serviço manual, montagem, instalação. Eu não tinha grandes conhecimentos de elétrica, mas o cara me contratou porque você tinha de ter pelo menos um técnico de eletrotécnica para trabalhar numa firma que você vai trabalhar com equipamentos elétricos e montagem. Hoje quem faz isso é o eletricista montador, professor. Tudo bem, mas Outro dia eu tava trabalhando quando você com hoje isso também. Ó, só que hoje em dia o eletricista montador está caindo fora de moda. Caindo fora de moda pelo seguinte fato: dependendo do serviço, dependendo da empresa que você trabalha, eles te exigem o técnico de eletrotécnica. Hoje em dia tem muita gente formada e ele tem condições de exigir. É que nem acontece, você para ser um coletor de lixo, hoje em dia, você tem que ter um ensino médio. Você não entra como coletor de lixo se você não tiver um ensino médio, você passa por um concurso, por uma prova. Então o mercado hoje, ele está esnobando que não basta o cara ser, eu sou um eletricista montador. O que é um eletricista montador? O eletricista montador é o que acontece, ele faz um curso de montagem para estar montando. Mas só que hoje as empresas, elas querem o técnico de eletrotécnica com conhecimento amplo. E cada dia está ficando mais fechado o mercado. E principalmente com a entrada da automação industrial. Então a exigência de mercado é muito maior do que no passado. Tá? No passado, qualquer um poderia ser eletricista montador. Então aqui, que nem eu falei para você, coloquei aqui, 1 minuto subestação de alvenaria de 500 kVA. Eu coloquei aqui o que é religadores. Eu coloquei uns vídeos aí instalando para-raio para um transformador trifásico. Então ele está instalando para-raio para um transformador trifásico. Então esses vídeos aí é aquela história. Eu vou deixar para vocês assistir em casa. Agora, o tempo que me resta de aula, eu gostaria que vocês reconhecessem a ideia de Itaipu, tá? Itaipu, eu já mostrei para vocês Belmonte ou não? Ô, professor, posso fazer uma pergunta aí referente à subestação de Itaipu? Pode. Tem alguém dando o último gole aí do canudinho. Enfim, professor, por que aquelas linhas do Paraguai são 50 Hz? Por que eles usam 50 Hz e a gente usa 60? Por que essa diferença? Essa diferença se deu, Adam, pelo seguinte: quando surgiu lá, isso aí foi lá no começo do século. Para você ter uma ideia, quando eu falo começo do século, no século XX, que surgiu a eletricidade. Quando surgiu a eletricidade, ninguém sabia o que era eletricidade na realidade. Então você tinha o que? A lâmpada incandescente, que o primeiro foco foi a lâmpada incandescente, acender a lâmpada. Então justamente a frequência está relacionado com a intensidade da luz, dela não ficar apagando e acendendo. Só que não teve um padrão unificado de você adotar uma frequência todo mundo de 60 Hz. Ficou aquela discussão, na Europa vou usar 50 Hz, nos Estados Unidos usaram 60. Aí os Estados Unidos começou a avançar, começou a ter 50 Hz. Isso em função da minha lâmpada incandescente. Porque a lâmpada incandescente, se você observar, ela apaga e acende 60 ciclos no segundo. Só que esse apagar e acender aí não faz um mal para as vistas. Aí tu fala, não poderia ser uma frequência mais alta? Poderia. Só que dentro dos estudos que você tinha de melhor situação para os equipamentos, foi uma frequência de 60 Hz. Porque quando você fala de giro de máquinas, um motor, por exemplo, um motor a explosão, quando você tem,
Você constrói um motor de explosão com 1.800 RPM, 1.800 a 2.000 RPM, o motor da explosão está tendo uma toada suave. Se eu rodar no meu motor a 4.000 RPM, ele está tendo velocidade, mas não está tendo força. Por quê? Quando você vai usar um motor a explosão, a toada boa para a mecânica é em torno de 1.800 a 2.000 RPM. Então o cara sobe a serra numa toadinha pequenininha, ele tem força. Não adianta ele querer dar giro no motor, porque quando ele dá giro no motor, ele perde. Então, justamente os estudos que aconteceu, não era só a questão elétrica, porque eu dependia, de primeiro momento, de termos para poder produzir energia. E dentro dos estudos da mecânica, de associação de velocidade, o ideal seria o quê? Se eu construir um gerador de 2 polos, eu vou ter 3.600 RPM. Se eu construir um gerador de 4 polos, eu vou ter 1.800 RPM. Aí você fala, é que nem acontece. Os geradores de emergência de Santa Casa, Guilherme Álvaro, Carrefour, todos os geradores são movimentados a partir da queima de diesel. Quando a gente fala queima de diesel, é que você está utilizando um motor a explosão para movimentar o gerador. Você não está usando uma termo. Você está usando a queima do diesel para poder ter a explosão no motor a diesel e movimentar o eixo do gerador. Só que esse motor a diesel, ele não pode rodar numa velocidade muito alta e nem numa velocidade muito baixa. Porque se tiver muito baixa, vai aquecer o motor. A velocidade habituada de um motor a diesel, fazendo força sem ter aquecimento, é em torno de 1.800 RPM, 1.800 a 2.000 RPM. Então, você usa esses critérios. Então, o critério de você adotar frequência foi em função das máquinas elétricas que têm uma velocidade padrão para atuação. Entenderam? É que nem acontece, Belmonte. Eu te mostro a bobina de campo de Belmonte. Olha o tamanho da bobina de campo de Belmonte. Eu tenho vários polos magnéticos aqui, vários nesse campo aqui, e vai rodando uma velocidade menor. E tá aí, ele roda com 90 RPM. Olha o tamanho dos caras, passando aqui embaixo, o tamanho da bobina de campo. Cada roda dessa aqui é uma opção de agilidade. Cara aqui, ó, circulando aqui do lado. Então, quer dizer, professor, se eu vou... Oi. Você ficou passando o vídeo com som e falando em cima, não deu para entender porra nenhuma, meu. O som do vídeo tá mais alto. Mas não tem fala, só tem música. Mas... Eu vou para você escutar música. Coloca no silencioso. Eu vou passar para você escutar música. O vídeo é 1 minuto. Vou explicar alguma coisa. Professor, eu não quero escutar a música. Aqui você ficou falando e não deu para entender porra nenhuma. É só isso que eu tô te avisando. Curte aí a música, vai. Para você ter uma ideia, o gerador de Itaipu, ele roda 90 RPM, 90 ciclos por segundo. Itaipu tem um total de 40 bobinas de campo, ou seja, 80 polos. Para mim construir 40 bobinas de campo dentro de um círculo, de uma peça circular, o tamanho que elas têm que ser
Belmonte, eu não me lembro exatamente a velocidade, mas eu estou calculando que a velocidade deve ser em torno de 90 RPM também. É uma questão de entrar na usina de Belmonte e ver quantos polos, qual é a velocidade do gerador. Então, você vê o tamanho disso aqui, ele é grande porque eu tenho muita bobina de campo. Lá eu tenho força da água para movimentar essa bobina de campo, que eu vou produzir o campo magnético para induzir a minha armadura que está do lado de fora. Então, quer dizer, se eu olhar Itatinga, bobina de campo lá, é uma bobina pequena. Eu te mostrei a usina de Itatinga. Agora, imagina o tamanho do cara que está passando aqui e o tamanho desse gerador. É um monstro. É um monstro. Você comparando com Itatinga, não se compara, tá? No caso aqui, a usina de Belmonte, eu tenho um vídeo aqui pequenininho de Belmonte que explica como é que ela está funcionando. Vamos lá. A hidrelétrica Belo Monte é uma usina diferente das que conhecemos no Brasil. Ela é do tipo a fio d'água, portanto, sem reservatório de acumulação, mantendo sempre o mesmo nível, com a casa de força principal distante do vertedouro e em uma região com grande desnível natural, o que é incomum em rios da Amazônia, que correm em relevos de baixa altitude. O rio Amazonas, por exemplo, tem um desnível suave e progressivo de apenas 82 metros em seus mais de 3.000 quilômetros no território brasileiro. O rio Xingu consegue ter um desnível de 90 metros em apenas 140 quilômetros, no trecho denominado Volta Grande do Xingu, o que torna seu potencial hidrelétrico fora de série. Tradicionalmente, o Brasil construía usinas com reservatórios de acumulação, que tem esse nome por armazenar as águas do período de chuvas para aproveitá-las gerando energia na estiagem. Esse tipo de usina precisa de grandes reservatórios e, consequentemente, inunda áreas extensas. Belo Monte é uma usina a fio d'água e, como tal, tem um reservatório reduzido. Esse tipo de usina opera praticamente em níveis de água constantes e sua produção de energia varia de acordo com o regime hídrico do rio. Seu reservatório de 503 km² será suficiente para gerar 11.233 megawatts, o que representa um aproveitamento excepcional. A opção por uma usina fio d'água é a decisão de uma sociedade que abre mão de todo o potencial energético de um rio em benefício da população e da natureza em sua área de influência. A energia de Belo Monte será produzida por dois tipos de turbinas, Francis e Bulbo. As turbinas Francis se adaptam melhor em desníveis superiores a 40 metros e já são usadas em Tucuruí e Itaipu. Enquanto as tipo Bulbo funcionam com o próprio caudal do rio e se adaptam melhor a quedas inferiores a 20 metros, como em Jirau e Santo Antônio. Em Belo Monte, a casa de força principal contará com 18 turbinas tipo Francis, de 620 megawatts de potência, que aproveitarão a queda de quase 90 metros para gerar 11.000 megawatts. Haverá uma casa de força complementar no sítio Pimental, com 6 turbinas Bulbo de 39,8 megawatts de potência, gerando 233 megawatts. A fabricação dessas 24 turbinas foi contratada por 4 bilhões e 317 milhões de reais, gerando 12.000 empregos diretos em 4 fábricas no Brasil. Ao lado do sítio Pimental, haverá um canal de derivação com 20 quilômetros de extensão e 200 metros de largura na base, que ligará o Xingu a um reservatório intermediário responsável pela água utilizada na casa de força principal. Além da produção de energia, o projeto físico de Belo Monte se preocupou com a navegação dos índios e ribeirinhos e também com a ictiofauna. As comunidades que utilizam este trecho do rio Xingu como via de transporte
terão assegurada sua locomoção fluvial durante a construção da obra, bem como em todo o período da operação. No decorrer da obra, será implementado no sítio Pimental um sistema de rebocamento das embarcações. Uma barca cegonha será conectada a um cabo de aço que estará ancorado acima do local das obras do barramento. Um motor permitirá à barca cegonha recolher todo o cabo de aço, fazendo com que ela alcance o ponto de ancoragem. No sentido inverso, ao liberar o cabo, a cegonha se afastará até um trecho do rio em que as correntes voltarão à sua velocidade natural. As embarcações serão acopladas à barca cegonha para passar por esse ponto, subindo ou descendo o Xingu. Ao final da obra, será utilizado um sistema de transposição, em que cada barco é embarcado em uma carreta que sobe a barragem do sítio Pimental, utilizando um sistema de trilhos até o seu ponto mais alto. A partir daí, é feito um giro e o barco desce de ré até o novo nível. Esse sistema tem o mesmo princípio utilizado em marinas para tirar e colocar barcos na água. A ictiofauna também foi respeitada no projeto de Belo Monte, com a inclusão de um sistema de transposição de peixes destinado a permitir a movimentação de peixes pela barragem na época da Piracema. Essa solução já foi implantada com sucesso em várias usinas no Brasil. Ao longo de décadas, o Brasil projetou e construiu usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica Belo Monte expressa a evolução e a maturidade da nossa engenharia. Então, aí é uma usina totalmente a mais moderna do Brasil. A capacidade dela não é a capacidade de Itaipu, que Itaipu tem um total de 20 geradores, são 20 geradores, deixa eu fazer a conta aqui que eu esqueço, é 750 megawatts de cada gerador, 750 megawatts vezes 20, vai me dar uma potência de 15 mil megawatts, tá? Isso aí Itaipu. Enquanto que Belmonte, ele está gerando um total de 11 mil megawatts. Então, quer dizer, Belmonte é menor do que Itaipu, mas a capacidade de geração é de 11 mil megawatts. Só que Itaipu gera 15 mil megawatts, dividido para Brasil, Estados Unidos e Paraguai, nós temos por direito de Itaipu 7.500 megawatts. Então, Belmonte, considerado como uma usina puramente brasileira, a minha capacidade de Belmonte é muito superior a Itaipu, considerando a parcela, a porcentagem de energia que nós temos direito em Itaipu, que é de 7.500 megawatts, tá? 7.500 megawatts, enquanto Belmonte 11 mil megawatts. Aí tu fala, se eu tenho 11 mil megawatts, 11 mil megawatts que eu tenho lá, eles têm, não me falha a memória, são 12 geradores. Então, dividido por 12, são 18 geradores, me desculpa, 11 mil megawatts, 11 mil megawatts dividido por 18 geradores, eu tenho um total de... Caramba, eu fiz tudo quanto errada. Eu tenho a capacidade do gerador de Belmonte, cada gerador dá em torno de 611 megawatts, enquanto que o gerador de Itaipu é 750 megawatts. Então, se tu pegar assim, eu não sou certos números, eu não me lembro de cabeça exatamente, mas eu sei que o gerador de Belmonte é em torno de 600 megawatts, enquanto que o de Itaipu é 750 megawatts cada um. Aí, dentro dessa composição, você faz a seguinte conta, pega 750 megawatts, divide por 1,5 megawatts, que corresponde a 1,5 megawatts, é a média de um gerador eólico. Um gerador eólico, a capacidade dele é em torno de 1,5 megawatts a 2 megawatts. No mundo, existe um gerador eólico
com uma capacidade de 7 megawatts, tá? Mas é um único existente no mundo. Então, quando você fala assim, a gama de geradores megawatts, a variação é de 1,5 a 2 megawatts. Quando eu estou falando de capacidade de produção, o que acontece? Você sendo técnico de eletrotécnica, quando eu pedi para você entrar no ONS e você se interagir com esse assunto e sempre se preocupando com capacidade de geração, é que surgiu uns anos atrás um rapaz que tinha feito engenharia e ele queria dar aula. Aí, simplesmente, no momento de uma entrevista, eu fiz, quando ele estava dando a aula teste dele, eu perguntei qual é a capacidade de produção de um gerador megawatts. Eu me pus na ideia de um aluno, porque você fala assim, pô, qual é a capacidade que vai produzir essa máquina? Aí, quando você fala a capacidade de um gerador de 1 megawatts, você simplesmente está tendo lá 1,5 megawatts, tá? Expoente a sexta, você tem a produção do seu gerador. Então, estou tendo 1.500.000 watts de potência. Aí, dentro disso aí, você fala assim, qual a estimativa que é capaz de atender um gerador de megawatts? Aí você vai fazer a potência demandada de uma casa. Quanto que consome de energia a plena carga uma casa? Aí tu fala assim, pô, eu já fiz cálculo de instalação elétrica. Eu acredito que vocês já fizeram ou não fizeram. E aí, alguém me responde? Ou vocês não fazem projeto? Professor, é cálculo de quê que o senhor falou? Potência demandada de uma residência. Qual é a potência demandada? Vocês nunca fizeram? Não, a gente já fez, sim, a gente já fez. Só que Tá. agora para lembrar agora, desculpa. Então, mas qual é o valor que você tem na tua cabeça que consome uma casa? Tu vai para uma entrevista técnica, cara, você não saber o consumo de uma residência, você faz projeto e não se liga na potência demandada, são valores numéricos. O que eu estou chamando a atenção a vocês, que quando vocês fazem cálculo, vocês têm que ligar a ponte do cálculo que eu estou fazendo para saber o consumo de uma casa. Então, quando você soma, o chuveiro elétrico 7.500 watts, professor, a máquina de lavar, estou gastando lá 300 watts. Mais a geladeira, estou gastando mais uns 300 watts. Mais o ar-condicionado, estou gastando lá por volta de 1.500 watts. Aí tu começa a somar. Então, quando você soma todo o consumo de uma residência, uma residênciazinha padrão de um morador popular, ele gasta na média de 15 quilowatts, é o valor da potência exigida dele. Aí tu fala, a casa de bacana. Só que isso que eu estou te falando de números, você tem que associar essa ideia no momento que vocês estão fazendo o projeto, porque você corre o risco, você é técnico de eletrotécnica e você não se interage com um assunto de potência demandada. Porque você, quando entra numa empresa, daí você entra no setor industrial. Qual é a capacidade de consumo desse setor industrial? Quantos motores que eu tenho? Aí o cara fala assim, olha, a capacidade desse setor industrial está em torno de 300 quilowatts que eu estou consumindo. Você está falando 300 quilowatts, aí você compara esse valor, compara o consumo de uma residência. Então, justamente, essa ideia de você, às vezes, fazer pequenos projetos, os números, eles têm que ficar associados na sua mente. Por quê? Você é técnico de eletrotécnica. 3 coisas importantes na sua vida elétrica: tensão, corrente e potência. Então, vocês aprendem tensão elétrica, corrente elétrica, potência. Aí calcula e não está sabendo analisar os valores preliminares importantes. Qual é a corrente elétrica que eu vou ter numa residência? Qual é a média do disjuntor que eu coloco numa residência para poder assumir a capacidade de uma potência demandada? Aí você fala assim, legal, então quer dizer,
professor, se eu estou consumindo aí por volta de 15 mil watts de potência, dividido por 220, a minha máxima corrente vai chegar a quanto? Então, na hora que você fala assim, se eu consumir 15 quilowatts aí, eu estou chegando com uma corrente de 3.300 de corrente. Porque, na verdade, corrente não é. A potência não é a tensão vezes a corrente. Corrente não é a potência sobre a tensão. Então, você tem que saber analisar essas situações em termos industrial. Então, quando você faz um projeto, não basta você usar o conceito matemático maravilhoso que vocês aprenderam nas contas e vocês não têm na cabeça esses parâmetros, esses números que vocês calculam. Opa, calculei, eu já entendi o que o professor está falando. Eu estou vendo quanto é que eu consumo de energia. Se você fala que vai colocar um disjuntor de 60 watts de potência, 60 amperes de corrente, e eu vou alimentar uma residência de 220 volts, eu estou supondo que aquela residência, tu pega lá 220 vezes 60 amperes, eu estou tendo uma potência aí de 13.200 watts de potência. Aí tu fala assim, pô, quer dizer que tu pegou a corrente vezes a tensão me deu a potência? Sim. Aí esses parâmetros lógicos que a gente vive no dia a dia, tu tem que bater o tico e teco na cabeça aí, entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando algo difícil para você? É algo difícil para você, gente? E você pode fazer o processo inverso. Se eu coloquei um disjuntor de 50 amperes, 50 vezes 220, pô, vai me dar uma capacidade de 11 quilowatts de potência, 15 VA. Não é nem watts, que é volt-ampere, que é tensão vezes a corrente. Não estou considerando nem o fator de potência. Por quê? O fator de potência residencial, você considera nos projetos de 0,8. Então, se eu considerar de 0,8, e eu estou falando de 11.000 watts de potência vezes 0,8, a potência ativa será o valor de 8.800 watts de potência. Porque quando eu falo V vezes I, é potência aparente. Agora, quando eu multiplico pelo fator de potência, eu estou tendo o efetivo, a potência ativa. Aí você fala assim, pô, mas eu coloquei um chuveiro de 7.000 watts de potência. Poxa, 7.000 watts de potência, e você fala assim, 7.000 watts de potência meu chuveiro, dividido por 220, eu já estou tendo uma corrente de 31 amperes, e eu estou colocando um disjuntor de 50. Quer dizer, se eu estou colocando um disjuntor de 50, me sobrou o quê? 18 amperes para os demais equipamentos que eu tiver na minha residência. Aí tu fala, eu tenho ar-condicionado, eu tenho isso. Aí tu vai ter que ver a tua demanda de energia. Agora, quando eu estou levando esse papo voltado à residência, da mesma forma, caiu aí? Para mim deu interferência. Então, quando eu estou levando esse papo de residência, potência demandada, tensão vezes a corrente, potência aparente, multiplica pelo fator de potência, potência ativa, essas ideias que tu aprende do lado residencial, você tem que levar para o lado industrial. E quando entra no setor, 3 valores que vocês têm que ter em mente. O que eu tenho que descobrir desse setor? Tensão, corrente e potência. Qual é a capacidade do meu setor? Quando eu falo de geração, o que eu tenho que estar me preocupando? Com o valor de potência que ele é capaz de gerar. Então, essa visão elétrica é fundamental no técnico de eletrônica. Mas não precisa fazer muita conta? Não, são conceitos básicos. Só que esses conceitos básicos vai fazer a diferença do modelo de profissional que você é.
E justamente essa disciplina com vocês aí, que nem eu falei, eu mostro uma subestação, mostro uma usina geradora, mostro um monte de detalhe, só que esses detalhes começam a somar na sua mente e começam a fazer uma ponte no sistema global de energia elétrica. Pô, estou me preocupando com a geração, estou me preocupando com a demanda, estou me preocupando com a proteção. Ah, eu tenho que ter o TC, tenho que ter TP. Aí você, a seccionadora, a mufa, quer dizer, envolve uma série de conhecimento dentro da nossa área. E justamente essa aula que eu dou hoje, que eu considero uma aula interativa, é justamente para fazer essa ponte, fazer a mente de vocês começar a pensar, não é só no cálculo, é na ideia eletricidade, tá? Eu tô com problema na minha internet, gente, eu vou parar a aula aí hoje, já tá de bom tamanho, eu ia passar mais um vídeo, mas não vai dar tempo. Então eu vou parar a gravação e vou desejar uma boa noite para vocês. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo já foi dormir, ninguém responde nada para mim. Não, tudo ok. Não, então, boa noite, professor. Obrigado. Então, boa noite. Beleza, obrigado, professor. Valeu, Aldo. Valeu, senhor. Pessoal, não deixa de assistir os vídeos que eu postei lá, não, ó. Tá? Eu postei a página lá.